começa com um detalhe que não foi mostrado no game, o nascimento da Ellie. A Ana teve a Ellie enquanto ela lutava com o infectado e até o último segundo ela estava pronta para tirar a própria vida para poder salvar a Ellie. E a partir disso ela entregou a Ellie nos braços da Marlene e pediu para ela proteger a filha dela. Ou seja, quando uma pessoa que você conhece a vida inteira te entrega nos braços a própria filha e pede para você tomar conta dela, para você cuidar dela, sabendo que ela vai de arrasta para cima, meus amigos, o que você faz numa hora dessa? Bom, a Marlene escolheu entregar a menina para um doutor que acredita que o Cordyceps, desenvolvido na Ellie desde a infância, pode ser usado para fazer uma vacina. Isso tudo a gente vê no jogo, mas é claro que todo esse background com a Ana, toda essa história com a Ana e a Marlene, serviu para ilustrar aquela fala da Marlene no final do episódio. Depois do trauma com o David, a Ellie começa o episódio meio desligada. No jogo isso não é passado assim. Ela fica meio desatenta no game, mas é diferente da série. Na série dá pra ver que a Ellie ainda tá traumatizada e que o Joe tenta o tempo todo animar ela. Se vocês compararem o Joe do começo da série com o Joe dessa cena, pô, ele já adotou a Ellie de vez. É muito diferente o semblante, o jeito de agir com a Ellie mudou da água pro vinho. E eu que sou pai vendo aquela cena, pô, galera, a forma como o Joe fala dos sentimentos dele, sabe? E de como ele também quase desistiu da vida depois de perder a Sarah, aquilo foi impactante pra caramba. Você que é filho, você não sente tanto, mas você que é pai sabe do que eu tô falando. Quando a Ellie fala que o tempo cura todas as feridas, né? E o Joe responde, não foi o tempo que curou. E olha pra Ellie, pô, foi de arrepiar. Finalmente, o Joe encontrou esperança pra viver, um motivo pra viver de verdade. Alguém que ele quer cuidar. Tanto que ele tenta convencer a Ellie a desistir de encontrar os vagalumes e voltar pra cidade do Tommy. E nessa a Ellie pensa diferente, ela quer terminar a tarefa. Ela tá com essa tarefa na cabeça dela, é a missão dela. Só que ao mesmo tempo fica claro que ela tá pronta pra seguir o Joe pro resto da vida, independente do lugar que ele escolher. Aqui os dois já são pai e filha nesse momento, concorda comigo? Não tem mais dúvidas. E tudo isso foi bem construído no episódio, seguindo à risca os detalhes do game. Da mesma forma que acontece no jogo, são os vagalumes que encontram os dois. A diferença desse encontro no jogo é que rola uma cena onde a Ellie quase morre afogada. Aí os vagalumes aparecem e acertam o Joe enquanto ele tá tentando reanimar a Ellie. Na série ficou bem mais natural e no lugar da ação, eles conseguiram colocar aquele momento do Joe com a Ellie. Então pra mim, pelo menos ficou bem melhor do que no game. O maior erro da Marlene foi abrir o jogo com o Joe. Tudo isso poderia ter passado numa boa sem problemas, mas ela foi lá contar pro cara que iam matar a Ellie pra tentar trazer a cura, né? Criar a cura. E nem era certeza que daria certo. Muita gente tenta ver esse lado do Joe de forma egoísta, falando que ele só pensou na nova filha dele que ele tinha conseguido tal, né? Tava pouco se lixando pro mundo. Mas galera, na boa, o que você faria no lugar dele? É como eu falei, os dois já eram pai e filha naquele momento. Quando se cria esse laço, é uma coisa muito mais forte do que o mundo. Eu tô falando a verdade. Então não tem mais essa de contrabandista. E os vagalumes não queriam conversar. Se o Joe tentasse, ele seria morto. Você acha que o Joe ia tentar conversar com os vagalumes? Eu acho que ele seria morto. E tem o fato da Ellie nem saber o que aconteceu com ela. A Marlene não chegou a contar que ela morreria. A menina ia morrer achando que estava salvando o mundo sem saber a verdade, sem saber que morreria. Muita gente fala que o Joe pegou pesado. Mas galera, do outro lado eram os vagalumes que fariam o mesmo com ele sem pensar duas vezes. Qual era a ordem? A ordem era para pagar o Joe se ele tentasse alguma coisa. E aqui eu volto na Marlene. Como que você pega a filha de uma pessoa que você conhecia a vida toda e confiou em você antes de morrer e ao invés de proteger a menina, você deixa ela morrer na mesa de cirurgia para talvez conseguir uma cura? Porra. E a liberdade de escolha da Ellie? Ah, mas a Ellie teria escolhido se sacrificar. Será? Você é a Ellie pra saber isso? Uma menina que passou por tanta dificuldade na vida, que a mãe lutou até o último segundo pra garantir a segurança dela. Será que a Ellie iria pensar exatamente isso se ela soubesse a história completa, o desfecho? Bom, o Joe eu não quis saber. Ele não quis perder outra filha e foi com sangue nos olhos caçar os vagalumes. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. E tem uma diferença grande do jogo pra série que pelo menos eu acho importante. O Joel no jogo mata todo mundo, todo, passa o cerol. Tem aquelas enfermeiras que estão no redor da mesa da Ellie, né? Mata todo mundo. E não é na bala, ele parte pra porrada. Na série ele só mata quem fica na frente dele, quem tenta impedir que ele salve a Ellie, incluindo o Dr. Anderson. Até aqui eu achei que a série ia mudar esse lado insano do Joe, né? Tipo, esse lado berserk do Joe. Mas no final, quando ele mata a Marlene na justificativa de que ela iria atrás da Ellie, aquilo ficou meio esquisito. Pô, foi bem insano da parte dele, eu acho até que dá pra puxar uma linha com o Joe que espancou o Soldado da Fedra no começo da série. Porque o Joe, galera, ele tem um lado que já assustou o próprio irmão e faz ele passar dos limites, e isso vai ter um preço pra ele, né? Por isso que muita gente diz que ele não é tão mocinho assim.
Pra mim, o Joe fez o que tinha que ser feito pra salvar a Ellie. E aquela situação não tinha muito o que ser feito não, entende? Isso justifica os erros dele, como por exemplo atirar na Marlene que tava desarmada? Na boa, galera, de todas as séries que eu já fiz análise aqui, eu acho que The Last of Us é que mais me impactou, sabe? De impacto mesmo, emocional. Série boa pra caramba, que vai mudar o rumo das adaptações dos jogos. Eu tava até comentando com uma galera que talvez as adaptações de jogos vão ocupar o lugar dos filmes de super-heróis e continuar com essa qualidade. Uma nova onda, sabe? Como teve a onda dos faroeste, que muitos de vocês não pegaram, mas os tiozões pegaram. Agora chegou a onda dos filmes de super-heróis. Eu acho que vai chegar a vez dos filmes de videogames, né? A série foi perfeita, deixou todas as deixas que o jogo deixa pra segunda parte. Foi fiel e conseguiu fazer essa mudança de mídia sem perder a essência. O Pedro Pascal e a Bella Ramsey formam uma dupla incrível. Eu não vejo a hora de ver os dois juntos de novo, sabe? É justamente isso que é química, quando você quer ver os dois de novo. É isso, galera. Agora a gente só tem que aguardar a segunda temporada. Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. The Last of Us é a melhor adaptação de games, eu acho que já aconteceu, né? E o trabalho que o Neil Druckmann e o Craig Mazin fazem aqui nessa adaptação, unindo, né, a expertise do Craig Mazin em cinema e TV e a do Neil Druckmann em games, e obviamente a obra é dele, né? Eu acho que a gente tem uma combinação muito interessante, o Craig Mazin sabendo abraçar o jogo e o Neil Druckmann sabendo abrir mão de certas coisas que tinham ali no game, na história, que realmente deveriam ser substituídas ou eliminadas. E no fim das contas, quando você vê esse último episódio, você vê que eles replicaram exatamente o que acontece no final do jogo. Mas assim, é a mesma coisa. É o episódio mais fiel que existe em tudo. Porém, talvez, contudo, entretanto, todavia, você talvez fique com aquela sensação de que, putz, faltou alguma coisa. E eu não acho que a falta não é no último episódio. A única crítica que eu tenho aqui a esse terceiro ato da temporada é que eu acho que falta um episódio entre o 8º e o 9º para você ter um pouco mais de criação, né? Talvez aqueles 15 primeiros minutos desse último episódio, 10 primeiros minutos, eles estejam mais sobre o Joe e a Ellie, onde você fala mais sobre eles, onde você deixa eles se encontrarem um pouco mais. Talvez tenha uma side quest ali no meio, né? Onde você deixa eles mais próximos, para que venha e aconteça o final do que a gente viu. Mas eu acho louvável o trabalho do Craig Mazin, da HBO e do Neil Druckmann. Eles, de fato, mudam a forma como se enxerga uma adaptação de videogame, né? Porque muita gente diz o seguinte hoje em dia, de que Last of Us já era de cinema, já era uma parada de cinema, era muito mais fácil fazer, né? Tipo, já era feito com essa linguagem e tal. De fato é. De fato era feito, era um negócio absurdamente parecido com um filme, né? Inclusive nos seus estereótipos e nos seus clichês que são colocados dentro dos personagens da história. Algo que, por exemplo, sempre me impediu de achar a história de The Last of Us revolucionária. Revolucionário no Last of Us é pegar uma história clichê, que a gente já viu, executar esses clichês muito bem, abraçar essa história com os mecanismos de games, né, da interação, mas principalmente desenvolver personagens muito bem. Os dois principais personagens. Mas outras adaptações já tiveram esses elementos na mão também. Você pode ter uma adaptação fiel, mas é fiel ao cerne dos personagens. É fiel ao que a história quer contar. Não precisa replicar pixel por pixel. Não precisa agradar o fanzoca que quer que a Ellie seja igualzinha, só porque ele acha um boneco digital bonito. É um boneco. Não existe. Entendeu? E se você hoje ainda reclama de todas as coisas e todas as questões políticas que The Last of Us mostrou na HBO, você simplesmente não jogou e não prestou atenção na porra do jogo. Porque sempre foi assim. Sempre foi. Sempre falou sobre política. Sempre falou sobre diversidade. Sempre falou sobre opções sexuais, sobre o que você vai ser, sobre o que você não é, sobre o que você se aceitar, sobre você ser aceito. Sempre foi. Sempre teve personagem gay. Sempre teve personagem lésbica. Sempre. Sempre foi sobre isso. The Last of Us é sobre as pessoas, é sobre os relacionamentos que você cria, sobre as conexões que você faz. Não é sobre a porra do fungo só, sabe? E eu espero que isso seja realmente o legado dessa adaptação. Mostrar que esses fãs malucos que jogam ou que leem quadrinhos ou esse tipo de coisa simplesmente estão replicando os próprios preconceitos e refletindo eles nessas adaptações. Porque The Last of Us fez exatamente o que tá no jogo.
Exata, inclusive o Bill e o Frank. Tá tudo lá. Essa série, pra mim, ela é muito mais importante nesse aspecto de uma visão de fã, de adaptação, do que necessariamente da qualidade. Começa com flashback da mãe da Ellie, né? Tem que ser da mãe, né? Porque se fosse da Ellie, não dá pra ela lembrar ainda disso tudo, né? Parindo a Ellie num confronto ali com um infectado. Nossa, temos um infectado, ó. E ela mata, detalhe, ela mata o infectado com o canivete no trapézio. Nós temos aí o ponto fraco dos infectados já destacado, né? O que eu achei meio forçado foi ela parindo enquanto lutava com o infectado, sabe? Achei forçado pra cacete. Isso, se tiver no game, é ruim também, tá? Já pra entender. Porque tem as pessoas que gostam de assistir a gente pra passar mal, pra sofrer, pra se martirizar, né? Tem essa audiência. Mesmo assim, agradeço a você também. Então, assim, pra mim é uma cena extremamente forçada, ruim, tá? Ruim, mas depois vem a Marlene e acaba matando a mãe da Ellie, porque ela foi mordida nessa luta contra o infectado e ela corta o cordão umbilical para que a Ellie não receba o sangue do Cordyceps, não receba o fungo. Aí a Marlene faz a promessa de que vai cuidar da Ellie e tal, e aí volta pro tempo presente em uma tentativa de aproximação do Joel com a Ellie. Só pra gente lembrar que a mãe fica falando, você é durona. Isso. É mais uma vez a validação. Mas a validação é em forma de fala, né? Fala dos outros. Porque assim, o personagem, ele até pode ter você pode ter um outro personagem que valida as capacidades do personagem. Mas é bom quando ele mostra, é mais fácil. Quando ele mostra primeiro e a validação vem depois. Então, porque toda hora, sabe, você é líder, você é durona. E assim, eu não vi nada disso. Eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar uma menina de 16 anos ali. Uma menina que tem, como se fosse um moleque ali de 15 anos que tem. A gente vê a fragilidade, a falta de conhecimento, que é normal. Não dá pra uma pessoa e ser extremamente habilidosa com essa... Claro, até dá, mas não é o caso aqui, entendeu? No mundo pós-apocalíptico não é o caso. Então é uma forçação que não precisava. Não precisava, mas ela tá o tempo inteiro pra você acreditar nisso. Mas não dá pra acreditar que a Ellie é tudo isso. Não. Pelo que a série constrói, não dá. E aí quando eles estão chegando no hospital, o pessoal dos vagalumes joga uma bomba, joga uma smoke. Joga uma smoke, estavam camperando lá. Estavam camperando o tempo inteiro, né? Isso, e aí eles são capturados. São separados, e aí nós temos um corte, e o Joel acorda numa cama ali. É uma mistura de smoke e stunning grenade, que dá aquele... Isso, e aí quando ele acorda, a Marlene troca uma ideia com ele, e aí ela revela pro Joel que para fazer todo o trabalho de cura do entendimento do Cordyceps, é preciso que o cérebro dela seja extraído. Não é dessa forma que fala, mas é isso que ela quer dizer, É porque o Cordyceps, ele se manifesta no cérebro. E aí das células, como ela sofreu ali, ela tem uma imunidade, o Cordyceps pensa que ela já é um Cordyceps. Então fica... Tipo, fica... Em conflito. Não fica em conflito. Ela fica imune, porque o Cordyceps acha que já é um Cordyceps. Então não briga. Então aí só que é o seguinte, né? Essas células vão ter que retirar as células, só que essas células são do cérebro. E aí é lógico, você vai mexer no cérebro de uma pessoa, vai afetá-la de um modo muito grave. Mas tudo bem, aí olha só, galera, vamos lá. Essa parte, pra mim é muito boa, tá? Eu gostei bastante dessa parte, porque é a hora que o Joel, ele tá sendo levado pelos capangas da Marlene. E aí ele consegue recuperar, consegue matar os dois. E aí tem um clipe dele dizimando todos os vagalumes, tá? Aí é a hora que eu conversei com o André, que eu acho que, de certa forma, você valoriza o Joel como personagem. Eu acho que pela primeira vez na série inteira,
A gente tem ali o Joel mostrando uma habilidade acima da média, acima do comum, com grande destaque. Mas a gente tem aí um grande dilema, porque ele mata todos os vagalumes que estão ali no hospital, indo em busca da Ellie. Ele chega na sala de cirurgia, ali, né, tá o doutor, ele já mata, tiro na cabeça do doutor, consegue recuperar a Ellie. Ele recupera a Ellie, ainda mata a Marlene. Mata a Marlene, sem chance pra ela. Ele coloca a Ellie no carro, vai embora. Nisso, a Ellie acorda, que ela tava anestesiada, e aí a Ellie pergunta onde tá a Marlene, o que aconteceu com os vagalumes, e o Joel mente pra ela. Ele fala, não, eles acharam outras pessoas, acharam outros imunes e não vão precisar de você. E aí ele tá indo lá pra Vila Comunista, onde tá o irmão, porque lá tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E a Ellie fica meio na escama ali, não acredita muito no que o Joel fala. Tem novamente uma tentativa de aproximação, de conexão que a direção tenta trazer para com o público, do Joel falando um pouquinho da filha, tal. E aí eles chegam lá na montanha, vê a vila e termina o episódio. É interessante o dilema. O dilema é o seguinte, o Joel, temos várias perspectivas, mas a gente tem, quando o Joel tá matando a turma toda pra resgatar a Ellie, você é muito fácil classificar ele como vilão ali. Então, é muito fácil. A direção, se a intenção da direção fosse você causar uma dualidade ali, falar assim, mas ele tá lembrando da filha, que colocasse flashes da filha, ficaria muito melhor. Se colocasse ali na edição flashes da filha e o relacionamento dele com a Ellie, rápido, você entenderia mais essa dualidade. Você pode interpretar como isso. Mas do jeito que foi, ele matando pessoas, se rendendo e tudo, ele sai como vilão. Só que, claro que a intenção também, a gente enxerga, a gente interpreta, é que isso é a minha opinião do que o diretor quis passar. Ele quis passar o Joel como vilão ali, entendeu? Porque se ele quisesse mesmo passar falar assim, não, mas ele já perdeu uma filha. Ficava flashback da filha e da Ellie enquanto ele tá fazendo, porque é um clipe. É um clipe ali de ação. Então colocasse flashes rápidos dele com a filha e com a Ellie enquanto ele tá lá com a turma. Porque é esse o propósito. Ele não aceitaria, você daria essa outra margem. Ele não aceita perder outra filha. Uma pessoa que ele teve um vínculo muito grande como uma filha. Entendeu? Então, a intenção pra mim do diretor foi matar. Foi assim, esse cara aqui, ele é um vilão. Faltou muita aproximação dos dois ainda. Porque se você pensar, pra chegar nesse nível do Joel ver a Ellie como filha, faltava muito mais desenvolvimento. A série precisava focar nisso. Porque a série, ela tem os seus desvios. Entendeu? Então a série tinha que focar muito nisso. Porque assim, eu não acredito nesse vínculo, que ele chegou nesse patamar assistindo a série toda. Eu não consigo comprar esse ato do Joel. Não consigo. Tem eu acho uma amizade legal, mas não desse nível. Então eu acho que a série pecou com todas as distrações da agenda. Poderia fazer com que a gente sinta o Joel mais próximo da Ellie, sinta ele como pai. Então, foi um dos erros da série. A gente fala de desenvolvimento. Quando a gente fala a questão da Lacrate, a Lacrate é falta de desenvolvimento. E aí, quando você tá desenvolvendo toda ali, um personagem que aparece ali um episódio inteiro, o outro ali também tem um episódio inteiro, você esqueceu dos dois principais.